A fome assolava a terra, a seca queimava os campos e os rios se tornavam leitos de poeira. Em Sarepta, uma pequena cidade pagã, vivia uma viúva com seu filho pequeno. Ela já havia perdido tudo. Seu marido morrera e as poucas provisões que lhe restavam estavam se esgotando. No fundo de uma vasilha, apenas um punhado de farinha. No jarro, algumas gotas de azeite. Ela sabia que aquele seria o último pão que faria. Depois disso, esperaria a morte chegar. Foi então que, naquele dia fatídico, surgiu um homem estranho na porta de sua casa. Era um profeta. Suas roupas empoeiradas denunciavam sua longa caminhada. Seu olhar era firme, mas cheio de compaixão. Seu nome era Elias. "Senhora, pode me trazer um pouco de água?" pediu ele. A viúva suspirou. A água também era escassa, mas educada, foi buscar um pouco para aquele desconhecido. Mas antes que ela se afastasse, Elias a chamou novamente. "E por favor, traga-me também um pedaço de pão." A mulher parou. Seu coração apertou no peito. Como explicar a esse homem que não havia pão? Como dizer que naquele momento ela preparava a última refeição para si e para seu filho? Com a voz trêmula respondeu: "Meu senhor, juro pelo Deus que você serve que não tenho pão. Tudo o que me resta é um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite no jarro. Estou recolhendo lenha para preparar uma última refeição para mim e meu filho. Depois esperaremos a morte." Mas Elias sorriu com a certeza de quem conhece o poder de Deus. E então lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça conforme você disse, mas primeiro prepare um pequeno pão para mim e traga-o. Depois faça para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite do jarro não secará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra." O coração da viúva acelerou. Tudo dentro dela gritava que aquilo era loucura. Como dar o último pedaço de pão a um estrangeiro? Como alimentar um desconhecido e colocar seu filho em risco? Mas ao mesmo tempo, havia algo naquele homem, algo naquelas palavras, uma fé que ela nunca havia visto antes. Com as mãos trêmulas, ela voltou para dentro, pegou a farinha e o azeite e preparou o pão. Ao entregá-lo a Elias, seu coração doeu. Seu filho a olhava, sem entender. Mas o profeta comeu, satisfeito, e a abençoou. Então, ela voltou para a vasilha e parou. Seus olhos se arregalaram, seu coração disparou. A farinha continuava lá, e o azeite no jarro ainda não havia acabado. No dia seguinte, a cena se repetiu. Ela pegou a farinha e o azeite, preparou o pão, e mais uma vez a vasilha não esvaziou. Dia após dia, semana após semana, a promessa de Deus se cumpria. Enquanto a fome assolava o mundo lá fora, naquela casa havia sustento. A viúva de Sarepta aprendeu algo que mudou sua vida. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. O impossível é apenas uma questão de fé. Conclusão: essa história real, narrada em 1 Reis 17, 8-16, mostra o poder da fé e da obediência a Deus. Mesmo em meio à escassez, quando tudo parece perdido, Deus provê para aqueles que creem em sua palavra. Esse é o Deus que ainda hoje multiplica azeite na vida daqueles que confiam nele.